O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a carreira política na década de 1980. Nós preparamos uma reportagem especial sobre a trajetória de Bolsonaro, desde a carreira no Exército até a condenação pela Justiça hoje. Confira. A trajetória política de Jair Bolsonaro começou a ser traçada no fim da década de 1980, quando o paulista de Glicério, cidade do interior do estado, ainda seguia a carreira no Exército do Rio de Janeiro. Paraquedista de formação, o capitão conquistou fama entre os integrantes das Forças Armadas em 1986, ao publicar um artigo para uma revista de circulação nacional reclamando do salário pago aos militares. A atitude foi interpretada como transgressão grave e levou a uma pena de 15 dias de prisão, mas serviu para despertar em Bolsonaro o interesse na política. Em 1988, já na reserva, foi eleito para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e provou a popularidade conquistada. 2 anos depois, em 1990, migrou para a política em Brasília e nunca mais deixou a capital federal. Foram 6 legislaturas na Câmara dos Deputados, de 1991 a 2018, período em que defendeu causas militares e travou embates acalorados. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Você tem que ter uma política para aprisionar esses caras. Em 2016, durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Bolsonaro já demonstrava a intenção de concorrer à presidência da República. Diante da onda antipetista no país, provocada pelas investigações da Operação Lava Jato, o político considerado do baixo clero, de pouca visibilidade, foi conquistando espaço entre uma parcela da população insatisfeita com os últimos governos. Politicamente correto, política de direitos humanos, política de desencarceramento, audiência de custódia, leva o bandido a se sentir dono da situação. Bolsonaro fez uma campanha inédita. Em defesa da família e da nossa pátria. Com apenas 8 segundos de propaganda eleitoral na TV, apostou nas redes sociais e em comícios. Em setembro de 2018, durante uma caminhada em Juiz de Fora, Minas Gerais, sofreu uma facada no abdômen. Apesar das semanas de internação e da redução da agenda política, o atentado rendeu mais visibilidade ao então candidato. Em outubro de 2018, com 57 milhões de votos e 55% do eleitorado, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, derrotando Fernando Haddad, então candidato do PT. Brasil acima de tudo! Deus acima de todos! Desde o início do governo, Bolsonaro manteve o contato constante com o eleitorado dele. Quase todos os dias, dezenas de apoiadores se reuniam logo cedo na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, a residência oficial da presidência. Na expectativa de ter uma breve conversa ou fazer uma selfie com Bolsonaro, militantes disputavam espaço no chamado Cercadinho, um local reservado aos apoiadores e à imprensa. Outro ponto de encontro dos bolsonaristas foram as motociatas, usadas pelo então presidente para demonstrar o apoio da população em diferentes cidades do país. Bolsonaro também criou a tradição das lives semanais. Por meio de transmissões ao vivo, ele dava publicidade aos atos do governo e se manifestava sobre diversos assuntos. Em 2022, o embate nas urnas foi com Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha reconquistado os direitos políticos 1 ano e meio antes. Jair Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a não conseguir se reeleger desde a redemocratização. O petista venceu as eleições com cerca de 2 milhões de votos a mais que Bolsonaro. O placar apertado não ajudou a diminuir a tensão.
Decidido a não passar a faixa presidencial a Lula, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Uma semana depois, milhares de pessoas chegariam à capital federal para a manifestação organizada nas redes sociais e que terminou com os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Os ataques levaram à abertura de uma investigação que acabaria evoluindo graças a outro inquérito já aberto. Em março de 2023, a Polícia Federal prendeu o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, acusado de fraudar dados do Ministério da Saúde para emitir certificados falsos de vacinação contra a Covid-19. Em troca de penas mais brandas, em agosto do mesmo ano, Mauro Cid fechou um acordo de colaboração premiada com a PF, decisivo para o futuro do ex-presidente. Ao mesmo tempo, Bolsonaro também foi processado na Justiça Eleitoral por uma reunião feita com embaixadores, enquanto ainda era presidente, e questionou a lisura das urnas eletrônicas. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Se o sistema é falho, é inauditável também. O Tribunal Superior Eleitoral, presidido na época por Alexandre de Moraes, tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Meses depois, em fevereiro de 2024, Jair Bolsonaro foi o alvo de uma operação. Teve o celular apreendido pela primeira vez e ficou proibido de sair do país. O ex-presidente estava declaradamente no alvo do inquérito que apurava uma trama golpista. Tornado réu pela primeira turma do STF por 5 crimes, Bolsonaro foi interrogado no tribunal e apostou no humor ao lidar com Alexandre de Moraes. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. À medida que a situação jurídica do ex-presidente se complicava, o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, intensificava os ataques ao Supremo sob a alegação de perseguição política. Desde março, o parlamentar articula nos Estados Unidos sanções contra ministros do STF. A situação levou à abertura de um novo inquérito na Suprema Corte por obstrução de justiça. Jair Bolsonaro foi indiciado com o filho e obrigado a usar tornozeleira eletrônica por risco de fuga. Semanas depois, acusado de violar medidas cautelares, Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada. Uma antecipação do que seria o destino da principal liderança da direita no país. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.